Hoje nós vamos conversar com Pietro Alarcón, que é professor e coordenador da área de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e também integrante do Comitê Permanente Colombiano de Defesa dos Direitos Humanos e da Comissão Internacional da União Patriótica. Alarcón, muito obrigado por estar aqui no Planeta Azul. Obrigado, Planeta Azul, pelo convite para estar aqui hoje à tarde. Muito honroso. Você conhece bastante bem a América Latina. E na América Latina, em vários países, surgem sinais de mudança. Como é que você interpreta os movimentos que surgiram nestes últimos tempos na América Latina? Bom, eu acho que a primeira questão que nós precisamos levar em conta é que a América Latina não é, como nenhuma região do mundo é, isolada, sino que existe um contexto internacional bastante delicado, bastante complicado, que é necessário interpretar. O primeiro ponto, acho que a primeira característica desse contexto internacional é que, como já foi anunciado por organismos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial ou a própria OCDE, estamos em uma fase de retração do comércio e de debilidade ou queda da produção industrial. Ou seja, economicamente o mundo não anda bem. A produção industrial caiu, a recessão comercial, ou seja, a retração comercial é um fato, e a questão é como os países centrais e os estados periféricos se posicionam diante desses dois elementos. Porque são perdas. Na verdade, é um jogo para ver quem perde menos. A verdade é que há um processo hoje de discussão dos estados que fazem parte daquilo que poderíamos chamar de estrutura hegemônica de poder, sobre como lidar com essa crise e os elementos dessa crise. Então, vou colocar um exemplo. A recente discussão na OTAN. Qual é, no fundo, a divergência que há com relação a qual é o papel de um bloco militar como a OTAN neste momento da história? A guerra é uma necessidade para reciclar capitais. Mas será que este é o momento de deflagrar um processo internacional guerreirista? Nem todos os estados Parece centrais... que não, né? Nem todos os estados centrais concordam com essa ideia emanada fundamentalmente dos Estados Unidos de começar a trabalhar uma política internacional mais agressiva que aprofunde as contradições de maneira tal que elas sejam resolvidas a partir de uma tática quase que exclusivamente militar. Outros estados dessa estrutura hegemônica de poder apresentam outras alternativas. Por exemplo, como lidar com a crise? Bom, vamos continuar implementando reformas fiscais, reformas tributárias, reformas do Estado e da maneira como se exerce o controle social da protesta popular. Para os Estados Unidos, isso é um problema na América Latina. Eles observam a América Latina e dizem, bom, como é que eu consigo descarregar a crise acima dos trabalhadores? Só a partir de uma ofensiva brutal. E para isso eu tenho que contar com governos aliados. Então, o que nós estamos vivenciando neste momento na América Latina é um momento delicado de defesa política. Isso é o grande divisor de águas. Vou colocar um elemento. O Brasil está em um cenário extremamente complicado. Eu escutava ontem, por exemplo, alguns economistas e também há uns pseudo-economistas por aí comentando que diziam o seguinte: olha, a relação Brasil com Estados Unidos, depois desse anúncio de Trump, da taxação do aço, mostra que a relação política anda muito bem e a relação comercial anda muito mal. Esse é o pior dos cenários para um país como o Brasil. A relação política... As perdas se dão na relação econômica. Exatamente. A relação política só convém a quem, neste momento? Aos Estados Unidos.
O Brasil vota na Organização das Nações Unidas em função do interesse nacional dos Estados Unidos, abre espaço ao complexo internacional industrial financeiro de armas, né? Pretendendo a liberalização das armas, pretendendo nos converter no que é Canadá ou é o que alguns estados dos Estados Unidos. Isso só beneficia a quem lucra com aquele tipo de produto, aquele tipo de mercadoria. A base de Alcântara, com todas as polêmicas, tenho escutado que algumas pessoas que fazem parte do campo democrático do Brasil não criticam tão contundentemente a abertura da base de Alcântara. Eu tenho uma opinião contrária, me parece que isso faz parte do intervencionismo, do injerencismo dos Estados Unidos na região. Então, se isto é politicamente estar bem, né? E como contrapartida, Estados Unidos, as perdas internacionais, com esta queda da produção industrial, com esta necessidade de ter uma economia mais protecionista. Agora, entendendo esse quadro que você descreve como correto, como interpretação correta, por que recentemente houve a eleição de tantos governos com uma política econômica neoliberal? Aqui há algumas questões que nós precisamos colocar. Em primeiro lugar, que tem sido a história da América Latina nestes 25 anos? Né? Vamos colocar um período de 25 anos. Em primeiro lugar, nós iniciamos um processo de governos progressistas, de governos democráticos, que tinham ritmos diferentes. Apesar de que todos tinham uma agenda contra o neoliberalismo, o que significa dizer, porque neoliberalismo pode ser muita coisa, tem a parte econômica, tem a parte mais política, enfim, mas podemos dizer, para sintetizar, que a grande ideia era o funcionamento do Estado, não somente para a transferência direta de renda para os mais pobres, sino também como um motor para o desenvolvimento, para a geração de políticas públicas capazes de consolidar um ambiente de democracia econômica, de distribuição de riqueza, de afastar-nos da marginalidade, de nos afastar da pobreza, né? E isso foi conquistado com muito custo em alguns estados, e em outros estados não foi conquistado como nós esperaríamos. De qualquer maneira, tanto em uns como em outros, há uma reação da direita, não é uma reação resultado digamos assim, do descontentamento popular com políticas econômicas. Observa quais são as grandes bandeiras destes segmentos. Primeiro, a questão da corrupção, certo? Existem índices de corrupção? Existem. Acho que ninguém em sã consciência, em nenhum estado, vai se opor à luta contra a corrupção. Se corrupção há que investigar, há que responsabilizar, há que punir. Para isso existem mecanismos dentro dos Estados democráticos de direito. O crime e o castigo é um fenômeno dentro de qualquer sociedade contemporânea, e para isso precisamos de instrumentos capazes de gerar uma condição que permita a saída desse marco de corrupção. Agora, se você faz estratégias de investigação seletiva, ou seja, a determinação de quem é o corrupto, sufocando, evitando ou ocultando que há outros setores que têm historicamente se beneficiado com estratégias de corrupção e que têm tido o controle do Estado, historicamente, obviamente já começamos mal esse tal combate à corrupção. Eu sou partidário de um combate amplo, geral, né? Onde as questões sejam ditas com clareza e onde, obviamente, sejam identificados quais são os protagonistas dessa corrupção, que nós não podemos, não. Eu vou colocar algumas questões da América Latina. Por exemplo, na Colômbia, quando se falava do plebiscito a favor ou contra o processo de paz, no ano 2016,
Isso foi no mês de outubro. Qual foi o determinante? Imagina naquele mês o resultado do plebiscito, todos nós avaliando, como é que a comunidade internacional começa a se perguntar como é que um país, ou melhor, como é que a comunidade internacional dá resposta à seguinte pergunta: como é que um país como Colômbia, que vive durante todo esse tempo em guerra, vota contra a paz? Como é que isso aconteceu? Fake news, enganos permanentes, constantes, uma campanha sistemática, orquestrada, para que a sociedade confusa não entendesse a grandeza de aqueles acordos e, no meio dessa confusão, conseguisse, de alguma forma, em virtude de toda essa quantidade de manipulação de informações, chegar à ideia de que aquilo atingiria os seus interesses. Fake news, pós-verdade, são elementos hoje que definem os rumos de um processo eleitoral. No mundo todo, não só na América Latina. Não na América Latina. E neste país, no Brasil, o chefe do executivo não participou de um debate. Ou seja, isso é algo extremamente interessante. Ou seja, a comunidade politicamente organizada brasileira não conseguiu ação, né, com formação no Brasil. E mais do que isso, na campanha eleitoral, confunde-se a necessidade de estabelecer critérios sólidos para que as pessoas consigam decidir com qualquer tipo de mensagem que se reproduz através destes mecanismos que todos nós conhecemos, WhatsApp, Twitter, enfim, que são mecanismos para enviar mensagens que podem ser importantes, mas que não retratam, né, tudo aquilo que se espera numa campanha presidencial. Te coloco Colômbia e Brasil, que são dois países importantes. Professor, o senhor se considera otimista ou pessimista? Minha pergunta é, como o senhor vê a América Latina daqui a 5 anos? Eu sou otimista o tempo inteiro. Mesmo nos momentos mais complicados, o optimismo, contra o otimismo não há vacina, né? Primeiro, o que tem se demonstrado? Um maior grau de subjetividade e de compreensão por parte dos atores sociais latino-americanos sobre a relação que deve haver entre eles e o Estado. Segundo, há um maior grau, como consequência do primeiro, de unidade. Por que a Colômbia, por exemplo, se mobilizou ou se mobiliza até hoje? O paro, a greve, começou no dia 21 de novembro. Nós estamos em 4 de dezembro. Como é que você mantém um estado permanente de mobilização? Através de uma compreensão, não somente uma questão objetiva, sino que há um grau de subjetividade muito maior. A unidade é fundamental para a conquista daquilo que se pretende, dos objetivos de reavaliação do pacote econômico que se pretende. Essa unidade é fundamental para a conquista da implementação da paz, ou seja, do acordo de paz. Essa unidade é fundamental. Essa unidade é a que contestou a Pinheira na rua. Tem uma questão importante aí, quando falamos do Chile, me preocupa. É uma conquista, sim, o fato de que exista um processo constituinte, mas não pode ser essa exclusivamente não se pode reduzir tudo à elaboração de um documento constitucional. É preciso, primeiro, garantir que os setores populares tenham voz, participação, voto, representação dentro desse processo constituinte e que se mantenham ou que se criem mecanismos de controle para a efetividade daquilo que estará ou que constará na Constituição. Por quê? Porque o que nós temos no Brasil, por exemplo, é uma Constituição generosa, mas uma Constituição que hoje, desde 2016, quando o golpe sem crime de responsabilidade, eu continuo mantendo
essa ideia, o digo com todas as letras sem crime de responsabilidade, houve um assalto ao executivo, e o que nós estamos neste momento no Brasil padecendo tem a ver com aquilo. Aquela é uma gênese importante, um elemento de gênese para a compreensão do que hoje nós temos. Hoje de manhã eu falava com meu filho sobre Paraisópolis. Eu acho que todas as famílias brasileiras, de alguma maneira, têm comentado aquilo que aconteceu o horror que aconteceu em Paraisópolis. E ontem eu assistia um jornal onde me chamou a atenção o seguinte, aliás, foi o debate que tivemos em casa, com toda... diziam assim, dizia o jornalista, algumas das imagens que foram colocadas não eram de Paraisópolis, porque estava acontecendo outra ação em Heliópolis, né? E então o jornalista apresentava isso como, olha, estão apresentando-se vídeos do que aconteceu em Heliópolis como se fosse Paraisópolis. De imediato nós pensamos, não, o problema não é esse é o problema de forma. O problema de fundo é que estava acontecendo em Paraisópolis e estava acontecendo em Heliópolis, né? E então eu dizia, o que fica claro é que se trata de algo sistemático em matéria de segurança cidadã. O problema da delinquência, o problema da segurança, não é um problema exclusivamente de como se combate juridicamente o crime, não, é um problema de governabilidade. Isto é um problema de governabilidade. E isto que está acontecendo no Brasil já o vivenciaram outras sociedades, Estados Unidos, durante o período de Reagan, o Reino Unido, durante o período de Margaret Thatcher. É o neoconservadorismo no tratamento do crime dentro de países de modernidade tardia. No caso brasileiro, onde o governo, o Estado, assume que não há compromisso algum com políticas públicas para resolver as causas da criminalidade e, paralelamente, assume que o delito é uma patologia e que o delinquente é patologicamente alguém que não tem condição alguma de ressocialização e que essa delinquência se apresenta ou tem como nascimento, como nascedouro, regiões ou locais da periferia das cidades, das grandes cidades, onde não há condição de sociabilidade, né? Onde todos estão condenados pela fatalidade da vida a permanecer tentados pela delinquência e afastados de qualquer vantagem, de qualquer possibilidade de direitos, de qualquer possibilidade de dignidade. O Estado assume isso abertamente. O franco-atirador no Rio de Janeiro, o ingresso em Paraisópolis, em Heliópolis, aconteceu também em Goiás, aconteceu também no Rio Grande do Sul. Pega as imagens da polícia e da força pública no Chile, quando as manifestações. Você observará o tratamento. A força pública não trata as pessoas como pessoas, as trata como delinquentes, como alguém que não merece dignidade, como alguém que não merece um tratamento de pessoa, um tratamento que nós devemos de igual. Dar, de igual. Pega as imagens do ESMAD na Colômbia, ou seja, a força pública colombiana no tratamento das manifestações. Pega as imagens da Bolívia. Se observará um comum denominador. É o autoritarismo, é a repressão, é a consideração de que o outro merece ser castigado por ser quem é ou por elevar sua voz de protesta. Isso é extremamente grave. Isso está acontecendo nas nossas sociedades. E isso é um sintoma, né, da degradação a qual este sistema que se pretende impor e que quebra um processo que tinha se iniciado, reitero, com aqueles governos progressistas, com aqueles governos democráticos. Este é um processo que se pretende impor para o desconhecimento do outro, para criar uma sociedade intolerante
ausente de solidariedade e com um profundo desprezo pela dignidade. Eu acho que nisso a gente não pode compactuar. Eu acho que é fundamental que nos organizemos e trabalhemos contra isso. Tá bem, professor, agradeço muito a entrevista. Hoje nós conversamos com o professor Pietro Alarcon, que é coordenador da área de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e também integrante do Comitê Permanente Colombiano pela Defesa dos Direitos Humanos e da Comissão Internacional da União Patriótica. Muito obrigado. Muito obrigado, Germano. Um prazer.